quando vender as suas ações, né? Esse é o tema de hoje do nosso vídeo do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Lembrando que seria algo em torno de 10 mil até 99 mil reais, dependendo, obviamente, das nossas raízes, que é o aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimit, e eu estou aqui com você todos os dias aqui ao longo de 365 dias. A gente já está chegando no nosso 100º dia aí, mas dá tempo ainda de você seguir aqui o nosso plano 5. O tema de hoje é quando vender as ações, né? Quando vender suas ações. Para isso eu vou utilizar um post que eu vi hoje sobre o Mark Zuckerberg. Para quem não conhece, o Mark Zuckerberg é o CEO, Chairman e cofundador do Facebook. Então vamos lá no vídeo. Para a gente entender primeiramente, né, essa história de quando vender, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, né? Aqui na Symmetry, né, a gente não utiliza nenhuma análise técnica, a gente não utiliza análise fundamentalista, muito menos. A gente usa análise quant, que basicamente envolve ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. Então, nesse sentido, tudo que eu vou falar aqui é com base naquilo que eu peguei de resultados e também utilizando a nossa filosofia de investimentos, que é basicamente focada em crescimento patrimonial, tá? A gente não é muito focado na parte de dividendos, apesar de a gente enxergar dividendos como um efeito colateral, né? Você vai receber os seus dividendos dependendo do ativo que você vai comprar, e eu também costumo dizer que os dividendos ele tem um efeito bem pedagógico, né? No sentido que você, ao ver esse dinheiro entrando, você fica mais incentivado a fazer os aportes, né? Que é uma das raízes aqui do nosso plano 5. Então, esse efeito pedagógico é mais importante que os dividendos propriamente dito. Mas a nossa solução ela é fortemente focada na parte de ações de crescimento. Tanto ações, FIIs, stocks e REITs, e também ETFs americanos, né? Então, a brasileiros e americanos. Então, a gente tem esse foco maior em crescimento, né? A nossa ideia é mais agressiva, né? A gente tem esse foco realmente de crescimento. Então, vai em conjunto com o que a gente vai falar hoje, tá? Vou fazer aqui uma relação, aquela relação antiga já que eu já mostro aqui várias vezes, que ao longo do tempo aqui, o seu portfólio, a sua carteira de investimentos, né? Pode ser qualquer moeda que não importa, né? Ela vai crescendo. Ela vai crescendo com determinada volatilidade, né? A gente não vai levar em questão esse fator. Então, vender uma ação, né? Na verdade, vender parte desse patrimônio acumulado, e isso vai depender, na verdade, do tempo que você vai estar considerando aqui, esse horizonte de tempo. Podem ser 5, 10, 15 anos aqui, tá? É você que vai decidir. E impacta aí os ativos que você vai escolher, a taxa de retorno mensal, né? Consequentemente a taxa de retorno anual. Eu já falei aqui várias vezes, por exemplo, 2% ao mês é uma coisa realmente uma meta bem audaciosa. Hoje a minha carteira Quant, que eu tenho duas carteiras Quant, né? A Quant da Rico, né? Da carteira da corretora Rico, e a Quant da carteira Clear. Da carteira Clear está beirando já os 3% ao mês ao longo dos 24 meses, mais do que 24 meses. Então isso é muito, tá? Isso é muito. Se isso vai se manter ao longo do tempo já é outra história. Mas se eu definir uma meta, sei lá, daqui a 5, 10, 15 anos, né? E aí depende do meu aporte que eu vou fazer também dos ativos. Lembra lá que eu falei com relação às nossas raízes, né? Os ativos que eu vou escolher, o tempo, paciência e comprometimento de fazer tudo isso aí, né? Ao longo desse período. E em um determinado momento, e aí eu não vou levar em consideração quando esse momento, vai acontecer, pode acontecer, na verdade, um evento de liquidez. O que é esse evento de liquidez? É exatamente transformar aquelas ações, parte das ações, não precisa ser tudo, em dinheiro. Tá? Porque você não vai comprar um carro, você não vai comprar uma casa com ações. Né? Você não vai chegar lá, olha, eu queria esse carro aqui, eu vou pagar aqui com ações da Itaúsa. Não tem essa história, né? Então você tem que fazer um evento de liquidez. Esse evento de liquidez é transformar isso que é líquido, né? Altamente líquido, né? Que é as ações ou qualquer outra coisa desse tipo, em dinheiro, tá? Para você usar aquele dinheiro para comprar o bem que você quer ou reinvestir em algum outro produto menos arriscado. Isso é decisão sua. O que você vai fazer nesse evento de liquidez é decisão sua, que basicamente envolve isso que eu acabei de falar. Bens, produtos que você vai comprar ou outros investimentos
geralmente esses outros investimentos de menor risco. Por quê? Dependendo do tempo aqui que você está aqui, de repente você está aqui já com 65, 70 anos, você não quer mais fazer algo mais arriscado, né? Quer diminuir o risco, exposição de risco. Então você vai vender aquele patrimônio em ações acumuladas a uma boa taxa de crescimento e vai investir em algo menos arriscado. Então vai acontecer nesse momento aqui o evento de liquidez, que pode fazer ou zerar o patrimônio ou seguir no outro nível, tá? Ainda segue crescimento, mas diminui aqui o patrimônio total, tá? Então esse dinheiro aqui, agora nessa nova taxa aqui, né, de crescimento, esse dinheiro aqui é exatamente esse que você vai utilizar para a compra dos seus bens e ou outros projetos e investimentos. E aí, como eu falei anteriormente, essa história toda de quando vender uma ação surgiu através de um post que eu vi hoje, que estava falando sobre as vendas que o Mark Zuckerberg estava fazendo das ações do Facebook, né? E aqui, né, eu costumo dizer que está tendo uma cultura muito intensa dos dividendos, né? Foco em dividendos, a história de sócio, ações e sócio, né? E vira quase uma religião, vou dizer dessa maneira, né? Então isso acaba dificultando o comportamento do investidor, né? O viés do investidor. Então a gente tem que entender que há essa possibilidade de liquidação de parte do patrimônio, ou liquidando ao longo de um tempo da sua aposentadoria, ou liquidando de uma vez, né? Ou parte dele para, como eu falei, comprar bens ou para investir em algo menos arriscado. Então existe essa possibilidade, né? Não apenas dividendos. Eu vou mostrar aqui, primeiro um gráfico, que é o gráfico com relação às vendas do Mark Zuckerberg ao longo de um tempo. Então, nesse gráfico aqui, você consegue visualizar, CZI é exatamente a fundação lá do casal, né? Zuckerberg, esqueci o nome da esposa dele, né? Mas é da esposa dele e dele, né? Do Mark Zuckerberg. E ao longo do tempo aí, eles estão vendendo aqui a parte das ações, investindo, primeiro, em filantropia e também, obviamente, como eu falei, né, tem a questão de bens e projetos, né, bens para comprar ou projetos para investir ou outros investimentos menos arriscados, tá? Então não interessa o que ele vai fazer com esse dinheiro, tá? Eles, né? Então você vê que ao longo do tempo ele vendeu aqui bilhões em ações do Facebook, sendo que lá em 2018, 5,31 bilhões, 2019 1,8, 2020 bem pouquinho, né? E agora em 2021 já vendeu 2,21 bilhões de dólares. Isso aqui representa, nesse período, desde o IPO, ele caiu aqui é uma matéria da Forbes. Se você for olhar aqui, ele coloca aqui exatamente essa situação. Então ele saiu aqui, o Facebook, né? A participação dele no Facebook saiu de 28% e hoje está em torno de 14% desde o IPO que eles fizeram, tá? E para concluir essa história toda, né, eu vou mostrar outros dados aqui, exatamente que eu peguei da Morningstar. Morningstar, você tem várias informações das empresas americanas lá, né? Então aqui eu peguei esses primeiros aqui, até o Google. Então todos esses caras aqui, até o Google aí, que seria o Larry Page e o Sergey Brin, eles são fundadores. Então a gente pode enxergar que lá nos Estados Unidos a cultura dos dividendos ela é muito menor. Isso é uma tendência que eu acredito que isso é uma tendência que vai acontecer aqui no Brasil, principalmente pela questão da tributação dos dividendos. Então lá a venda de ações não é algo tão pecado como está sendo pregado aqui no Brasil, né? Então aqui, como eu falei para vocês, tem o Zuckerberg do Facebook. Só aqui nessa data de 14 de julho de 21, né, de 2021, ele vendeu aí 2.870 ações, no total $1 milhão, só em um dia, tá? Só em um dia. Jeff Bezos, fundador da Amazon, e antigamente era o CEO, né? Agora só é chairman, né, do conselho. Em um dia ele vendeu 3.500 ações, $11 milhões. 11 milhões de dólares em um dia. O que ele vai fazer com isso? Aí já é problema dele, tá? Ele pode, como eu falei, comprar bens, investir em outros projetos. Por exemplo, se você não conhece o Jeff Bezos, ele tem uma outra empresa que é a Blue Orange, e ele já falou várias vezes que ele usa o patrimônio adquirido aqui através
patrimônio não, o dinheiro adquirido desse evento de liquidez aqui com as ações da Amazon para investir lá na Blue Origin. Eric Yuan, exatamente aqui é o cofundador, chairman, CEO da Zoom, e um dia ele vendeu aqui pouco mais de 15 milhões de dólares. Brian Chesky, da Airbnb, em um dia só, isso aqui eu acredito que foi até o IPO deles, né? 30 milhões de dólares. Larry Page e Sergey Brin, do Google, fundadores do Google, em um dia apenas aqui, de 7 de junho de 21, foi aqui o Larry Page, e 8 de julho o Sergey Brin, 8 milhões de dólares combinados juntos, né? Esses dois aqui, eles não são fundadores, mas são CEOs da empresa, né? Aí vocês podem achar estranho, né? Muita gente pode querer insinuar que seria um inside trade, né? Porque tem informação privilegiada e tal, né? E vai vender as ações por causa disso. Mas não é. Como eu falei para vocês, aqui vender as ações é um evento de liquidez. Nesse caso, eles recebem, muitos desses casos aí, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele recebe $1, o salário dele é $1. O resto tudo são ações. Então ele vende essas ações exatamente para obter dinheiro. É um evento de liquidez, como eu falei anteriormente. E aí esses dois últimos aqui, o Tim Cook da Apple, né, o CEO da Apple, vendeu em apenas um dia, ano passado, 25 de agosto de 2020, 45 milhões de dólares em ações. Satya Nadella, CEO da Microsoft, em um dia apenas, ele vendeu aqui 65 milhões de dólares em ações. Então, como você pode ver, isso aqui, lá nos Estados Unidos, não é algo do outro mundo, né? Vender as ações. E são todas elas, eu fiz aqui de propósito, são todas elas focadas em ações de crescimento e que não pagam dividendos ou pagam muito pouco dividendos. Para você ter uma ideia, aqui, se fosse considerar esse evento aqui, essa quantidade de ações que o Nadella, né, o Satya Nadella, da Microsoft vendeu, a Microsoft, eu cheguei a ver aí, pagou em torno de $2 ano passado, tá? $2 por ação. Então, se você for fazer o cálculozinho, dá bem longe desses 65 milhões de dólares que ele conseguiu com a venda realmente das ações. Mesma coisa com o Tim Cook. O Tim Cook aqui vendeu 92 mil ações. Aqui mais ou menos $1 está pagando por ação aí, está pagando a Apple. Não chega nem a 100 mil dólares. Enquanto isso, ele vendeu e conseguiu 45 milhões de dólares com a venda das ações. Fica bem claro o porquê da venda das ações. Com dividendos aí você não vai conseguir ou vai conseguir bem pouco. Então é um evento de liquidez muito maior que você consegue com a venda das ações. Eu não estou simplesmente vendendo a ideia de vender ações, não estou propagando a ideia de vender ações, e sim que existe essa possibilidade. Muita gente coloca como que patrimônio não vai comprar pão, mas patrimônio compra pão sim. Obviamente através do evento de liquidez. É isso que acontece aqui nesses exemplos de todos esses fundadores e CEOs. Isso eu peguei alguns exemplos, mas isso aqui é mais comum do que você pode imaginar lá nos Estados Unidos e é uma tendência aqui no Brasil, principalmente com a tributação dos dividendos que vem por aí. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui, compartilhar com seus amigos. Deixe seu comentário aí também, é importante para a gente ter esse feedback de vocês. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.